Em 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo para prendê-lo em segredo e matá-lo. Pois diziam: não durante a Páscoa, para que um tumulto não surja entre o povo. Estava Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e enquanto ele se reclinava à mesa, aproximou-se uma mulher com um vaso de alabastro que continha um líquido muito precioso, nardo puro. Ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram. Eles diziam entre si: por que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e assim ser dado aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a em paz. Por que a perturbais? Ela fez uma bela coisa por mim. No meio de vós sempre haverá pobres, e sempre que quiserdes, podeis fazer o bem a eles. Porém, não me tereis sempre. Ela fez o que podia. Ungiu meu corpo antecipadamente para o sepultamento. Verdadeiramente vos digo: onde quer que o Evangelho for pregado no mundo todo, o que essa mulher fez será contado em memória dela. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para entregar Jesus a eles. Quando os sacerdotes ouviram isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele começou a procurar uma oportunidade de entregar-lhes Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando eles sacrificavam o cordeiro da Páscoa, seus discípulos disseram-lhe: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide para a cidade, e um homem, carregando uma jarra de água, vos encontrará. Segui-o. E onde quer que ele entrar, segui-o, e dizei ao dono da casa: o mestre diz: onde fica a sala em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada no andar superior, que está pronta. Fazei lá nossos preparativos. Os discípulos saíram e foram até a cidade. Encontraram tudo como ele havia lhes dito e prepararam a refeição da Páscoa. Quando já era noite, ele veio com os 12. Enquanto estavam reclinados à mesa e comendo, Jesus disse: verdadeiramente eu vos digo, um de vós que está comendo comigo irá me trair. Todos se entristeceram e um a um disseram-lhe: acaso sou eu? Jesus respondendo disse-lhes: é um dos 12, aquele que agora mergulha o pão comigo na tigela. Porque o Filho do Homem vai conforme as Escrituras dizem sobre ele. Mas ai daquele que o trair.
Melhor seria para ele se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, repartiu e lhes deu. Então disse: Tomai, este é o meu corpo. Ele pegou um cálice, agradeceu, deu-lhes e todos beberam dele. Então disse-lhes: Este é o meu sangue da aliança. O sangue que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, eu não beberei novamente do fruto da vinha, até o dia em que eu beber o vinho novo no reino de Deus. Após cantarem um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: Vós todos me abandonareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e todas as ovelhas se espalharão. Mas depois da minha ressurreição, eu irei à vossa frente, para a Galiléia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus disse a ele: Verdadeiramente, eu digo que, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro disse: Mesmo que eu morra contigo, não te negarei. Todos eles fizeram a mesma promessa. Eles foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentai aqui enquanto eu oro. Ele tomou Pedro, Tiago e João. Então começou a ficar angustiado e em extrema aflição. Jesus disse-lhes: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Permanecei aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais longe. Caiu em terra e orava para que, se fosse possível, essa hora passasse dele. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Tira este cálice de mim, porém, que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele retornou, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não podes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Novamente, ele se distanciou e orou, e usou as mesmas palavras. Outra vez se aproximou Jesus dos discípulos e os encontrou dormindo. Seus olhos estavam muito pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. Ele veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda estás dormindo e descansando? Basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que aquele que me está traindo
está próximo. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. E uma grande multidão estava com ele, armada de espadas e pedaços de pau, da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor deu-lhes um sinal, dizendo: É aquele que o beijar. Prendei-o e levai-o sob guarda. Quando Judas chegou, imediatamente veio até Jesus e lhe disse: Rabi! E ele o beijou. Então eles o pegaram e prenderam-no. Mas um dos que ali estavam puxou sua espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou fora sua orelha. Jesus lhes disse: Saístes para me prender como contra um ladrão, com espadas e pedaços de pau? Quando eu estava convosco e ensinava diariamente no templo, não me prendestes. Mas isso foi feito para que as Escrituras fossem cumpridas. E todos os que estavam com Jesus o deixaram e fugiram. Um jovem o seguia, o qual estava vestindo apenas um lençol de linho que estava envolto nele. Eles o agarraram, mas o jovem deixou para trás o lençol e fugiu deles nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Pedro acompanhava tudo à distância, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Ele se sentou entre os guardas, que estavam próximos ao fogo, para se aquecer. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunhos contra Jesus, para que pudessem matá-lo. Mas eles não encontraram, pois muitos trouxeram falsos testemunhos contra ele. Mas mesmo esses testemunhos eram divergentes. Alguns se levantaram e trouxeram falso testemunho contra ele. Eles diziam: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos humanas. Ainda assim, seus testemunhos divergiam. Então, o sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Tu não respondes nada? O que esses homens depõem contra ti? Mas ele estava em silêncio e não respondia. Outra vez o sumo sacerdote perguntou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas roupas e disse:
Ainda precisamos de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Qual é a vossa decisão? E todos condenaram a Jesus como merecedor de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir seu rosto, bater nele e dizer: profetiza! Os guardas o levaram e bateram nele. Estando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das servas do sumo sacerdote veio até ele. Ela, vendo Pedro próximo ao fogo, para se manter aquecido, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com o Nazareno Jesus. Mas ele negou, dizendo: eu nem sei, nem entendo o que tu estás falando. Então ele saiu para o pátio. Mas lá, a criada o viu e começou a dizer de novo aos que ali estavam: esse homem é um deles. Mas ele negou isso novamente. Logo, os que lá se encontravam diziam a Pedro: com certeza és um deles, pois também és um galileu. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. Então, imediatamente, o galo cantou pela segunda vez. Pedro então se lembrou das palavras que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Ele se irrompeu em tristeza e começou a chorar.